Muito bem, meus irmãos, amigos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 10 a 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 10 a 15. Paulo estava falando das experiências como crente, experiências duras, difíceis. Agora ele explica o valor desses sofrimentos de uma forma teológica e de uma forma muito interessante, à luz da vida cristã. E ele fala também de um aspecto na relação entre ele e, no caso, os ministros do Evangelho e os crentes em geral. Há lições interessantes para nós aqui. Então, lendo de 4 de 10 a 15, eu vou ler do 8, porque pega o contexto. O 8 e o 9 eu já preguei detalhadamente semana passada. E parei quase no meio do raciocínio, mas é porque ia ficar muito longa a pregação e eu acho que, em termos de lógica, dava para parar no meio. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Aí vem o que nós vamos falar hoje. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e que nós possamos extrair daqui lições práticas para as nossas vidas cristãs. Digo nossas vidas, especialmente no viver, pensando em Ti, nas nossas obras, pensando em Ti, em tudo, nos adequando cada vez mais nesta vida para o louvor do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós queremos dizer com a expressão vida cristã. Na realidade, toda a vida deve ser dentro de um pano de fundo, de uma base, de um alicerce cristão. E abençoa pessoas que não têm Cristo ainda nos seus corações, que hoje o Teu Espírito fale de uma maneira muito especial ao coração deles ou delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não são palavras fáceis. Não são frases que encaixam naturalmente uma com a outra. São pensamentos colocados aqui por Paulo de uma maneira não muito suave, quase a machado, podemos dizer assim. Mas ainda conseguimos ver uma certa ligação entre uma frase e outra e aprender algumas coisas, como eu falei. Existem passagens da Bíblia não tão fáceis, não tão apetitosas, como o Salmo 23, por exemplo, estamos abordando pela manhã. E o próprio 2 Coríntios tem muitas passagens fáceis de se compreender. E não precisa nem ouvir uma pregação praticamente para poder entender de tão fácil que é. Uma dessa aqui é diferente, é mais difícil. Mas lembre-se que foi o Espírito Santo que colocou no coração de Paulo escrever cada letra aqui. Então, não pense se é razoável estar aqui, não pense em pular. Já notaram que tem certos comentários, especialmente os mais baratos, que quando chega numa passagem difícil ele pula, sabe? Versículo 18 é muito difícil, então eu passo do 17 para o 19. O homem não faça isso, me deixe na mão. Mas é muito comum. Aí você pega um comentário dessa grossura sobre só o 2 Coríntios, esse não vai pular não.
morrer de Jesus. O que ele quer dizer com isto? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Entendo eu que o resumo dos sofrimentos a que se referiu, tribulações, perseguições e tudo mais que ele vinha se referindo nos versículos imediatamente anteriores, como o 8 e o 9, mas em outros antes deste texto aqui. Então esse morrer de Jesus é o resumo desses sofrimentos e tribulações, e levar no corpo o morrer de Jesus. Alguns acham que significa levar uma vida perigosa e sujeito a morrer por violência, como Jesus expôs-se tanto que terminou mesmo tendo uma morte violenta, uma prisão violenta, tudo foi violento, um julgamento violentíssimo, tudo foi violento com ele no último dia de vida dele, especialmente da noite para o dia seguinte. E certamente está incluída esta ideia, mas acho que o versículo 11, que é quase uma repetição do 10, apenas um pouco mais expandido, ele vai mais fundo, quando o 11 diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne, ou seja, somos entregues à morte por causa de Jesus. Então, na minha maneira de ver e de muitos, levar no corpo o morrer de Jesus seria correr grandes perigos por causa do trabalho de Jesus Cristo, ou da continuação do trabalho de Jesus Cristo. Então não era apenas levar uma vida perigosa, mas era a causa que o fazia levar uma vida que terminou em morte. A causa é Jesus. Muitas pessoas levam vidas perigosas. Um corredor de Fórmula 1 leva uma vida perigosa. Um alpinista leva uma vida perigosa. E a idade média de pessoas assim é bem mais baixa do que a expectativa de vida daquele país. Mas aqui, além deste aspecto, ou dizendo de outra forma, esse aspecto é quase secundário, comparado com o motivo que Paulo tinha por trás. Eu morro por uma causa, a mesma causa dele. Que causa? A salvação das pessoas. Jesus morreu por causa do seu ministério de salvação que ele veio operar. Ele ressuscitou, voltou ao céu, e ele mesmo disse: está consumado, antes de morrer, já antecipando a sua ressurreição e o seu retorno ao céu, onde ele está à direita do Pai. Isso significa, porém, que o ministério de salvação de Jesus Cristo cessou? Não. O que ele tinha que fazer na cruz, na terra, naquela época, tudo o que ele tinha que sofrer, o que ele tinha que dizer, o que ele tinha que fazer, sim, cessou. Morreu, consumou a vida física como um ser humano aqui nesta terra. Depois ele ressuscita, também como ser humano, mas já com um corpo diferente, misteriosíssimo, que ninguém entende que corpo é aquele, que entrava por uma parede, saía pela outra, mas ao mesmo tempo se alimentava. Então ele já veio de uma maneira diferente e voltou aos céus, onde está hoje, de uma maneira que não podemos nem imaginar, de tão glorioso que é, ainda como ser humano, mas outra fase da existência dele. Então ali estava consumado o que ele veio fazer na terra. Ressuscitou, voltou para o céu. Mas não encerrou o ministério dele, o trabalho dele de salvar pessoas. Aliás, poderíamos dizer, num certo sentido, que estava era começando. Claro. Embora toda a salvação de todo ser humano, depois de Adão, que Adão pecou, foi por causa do sangue de Cristo. Ele não começou a salvar gente depois que ele morreu e ressuscitou, não. Adão já foi salvo por ele. Mas, em termos de igreja, iria começar ali. Então, esse aspecto da continuação do ministério de Cristo é um assunto interessante que eu não vou aprofundar, mas Paulo fala bastante nisso. Ele fala até do que resta das aflições de Cristo, noutra carta.
Mas eu quero apenas deixar claro que na mente de Paulo, o ministério de Cristo, na mente de Paulo, ou seja, nas Escrituras, na Palavra de Deus, o ministério de Cristo continua num certo sentido, no sentido forte, por nosso intermédio. Intermédio de Paulo, seus colegas apóstolos, os ministros do Evangelho, e não só eles, obviamente, mas todos os crentes, salvo por Jesus Cristo. E é um ministério perigoso, esse ministério da salvação, porque é contra o poderoso príncipe deste mundo, é contra os poderosos deste século, é contra todo o sistema maligno que opera aqui nesta terra. Então, quem trabalha por Cristo, especialmente um ministro do Evangelho, está constantemente exposto a perigos físicos, até mesmo à morte. Mas não somente pastores e missionários e líderes, mas os mártires estão aí para contarem a história, muitos deles, a maioria deles, pessoas que não tem nada a ver com a liderança de igrejas, eram crentes com suas famílias, seus trabalhos normais. Não conhecemos muitas vezes não, a maioria das vezes não sabemos os nomes deles, porque claro que os pastores é que estavam em evidência. Os pastores eram mais conhecidos, e por isso nós sabemos os nomes de alguns mártires, as histórias e tudo, mas não significa que só pastores eram mártires. Mas de uma maneira especial se concentrava, o fogo inimigo se concentrava neles, obviamente. Olhando por este aspecto somente, trabalhar por Cristo, e trabalhar por Cristo aqui eu quero usar a expressão bem larga, incluindo os não pastores, os não ministros, também, mas pode parecer uma atividade sombria, lúgubre, até um pouco mórbida. Quer dizer que eu, por ser crente, posso dizer que eu carrego, mesmo não sendo um pastor, mas eu carrego todo dia o morrer de Jesus, o morrer, eu sou entregue à morte por causa de Jesus. Todo dia eu sou exposto a ser entregue à morte. Há um outro lado espetacular que contrabalança a ideia de morte e que fala em vida. E que é vida? A vida de Cristo. Do jeito que Paulo falou na morte de Cristo, ou no morrer de Cristo, quase no processo de morrer de Cristo, ele fala na vida de Cristo. E ele diz, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, versículo 10, versículo 11, quase repetição, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, manifestar significa tornar conhecido o que não era antes, tornar visível o que não era antes, ou alguma coisa que estava escondida ou desconhecida, via ser claramente identificado. É isso que significa aqui, manifestar. Então, a vida de Jesus se manifestar em nós significa nós vivermos como Ele viveria aqui. Alguns acham que a ideia aqui é a vida eterna que nós vamos ter no céu e tal. Muitos outros creem que não, como eu inclusive, creio que não. Aqui está falando da vida aqui, nesta terra. O poder de Jesus se manifeste em nossa vida aqui, de uma maneira que nós vamos ter uma vida tal como Ele teve. Ao mesmo tempo que Ele esteve exposto à morte todos os dias, arriscou morrer e terminou morrendo mesmo, mas ao mesmo tempo em que Ele convivia com a perspectiva da morte, não somente a perspectiva, mas Ele sabia que ia morrer, Ele veio para isso, ao mesmo tempo, Ele tinha uma vida riquíssima, riquíssima aos olhos do Pai. Ele era duramente tentado, não caía. Ele era absolutamente justo, sujeito a grandes ingratidões, grandes injustiças. Se comportava de uma maneira perfeita, como um padrão de ser humano aos olhos de Deus. Comunhão
perfeita com o Pai, perfeita. Buscando o Pai em orações longas de noites e madrugadas. Manso, humilde. Então, ao mesmo tempo que ele lidava com a morte no dia a dia, carregando a morte dia a dia, no sentido de se expressar, até o ponto de enfrentar mesmo, mas ele tinha esta vida riquíssima. Então Paulo diz, olha só, do jeito que eu carrego dia a dia o morrer de Jesus, eu estou exposto como ele está, a causa que ele abraçou é a causa que eu abraço também. Tudo bem, é difícil, é complicado, é perigoso, é temeroso, é preocupante, tudo bem, porém, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu quero resistir às tentações que ele resistiu. Eu quero ter a mesma justiça, ou praticar a mesma justiça que ele praticou aqui. Ah, como eu gostaria de ter a mesma comunhão que ele teve com o Pai. Então Paulo mostra que isso para ele era um alvo em que ele procurava alcançar de fato. Eu carrego o morrer de Jesus continuamente, mas a vida dele é o alvo disto, é que a vida dele se manifeste em meu corpo, na minha vida, aqui. Parece um sonho isto. Então, contrabalançando a ideia de morte, morbidez, puxa, eu carrego a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, eu passo por eles também. E posso até estou até arriscado se mudar aqui o clima político, religioso, sofrer perseguição, além das que eu já sofro, que coisa desagradável. Não, mas tem um aspecto, e olhe por esse aspecto, vibre com esse aspecto, o poder de Deus está sobre você, para que você tenha legitimamente como alvo o viver de Jesus na sua vida. Ser tão justo quanto ele, tão correto quanto ele, tão agradável ao Pai quanto ele. Agora, esse sonho nunca vai se realizar nesta terra, nós sabemos que não. Totalmente será realizado no céu. Porém, uma grande parte pode sim se tornar realidade nesta vida. E nas vidas de muitos crentes se torna mesmo. Na vida de Paulo se tornou mesmo um homem extremamente poderoso em termos de capacidade de vida agradável a Deus. Ou seja, o viver de Jesus se manifestou em Paulo de uma maneira muito forte e pode se manifestar em qualquer um de nós. Não tinha que ser um apóstolo Paulo como aquele. Já pensou alguém apontar para você e dizer: você sabe por que ele tem uma vida tão bonita? Porque Cristo manifesta a própria vida dele, Cristo, nele. É um comentário que nos deixaria muito felizes, né? Ele tem a vida bonita porque Cristo manifesta a vida dele, Cristo, nele. Ao manifestar, você brilha como ele brilhou. Um brilho diferente, não um brilho que o mundo gosta. Esse brilho o mundo mata. Ele quer apagar, e se precisar apagar pisando, ele pisa. E se precisar apagar esse brilho, crucificando numa cruz, ou metralhando com uma metralhadora, ou cortando a cabeça com a espada, o mundo não hesita em falhar. Mas é um brilho muito lindo aos olhos de Deus. Pense na vida cristã, então, como algo complementar. São coisas que se complementam, mas que deve gerar em nós uma alegria, um orgulho no bom sentido, uma satisfação muito grande de termos a possibilidade de ter Cristo manifestado em nosso próprio corpo mortal. Agora eu quero observar uma expressãozinha de duas palavras presente nos dois versículos aqui, no 10 e no 11. Para que
também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Versículo 11, para que também a vida de Jesus se manifeste. 2 vezes a expressão para que. Visando, com o objetivo de, ou seja, o sofrimento, os perigos, carregar o morrer de Jesus, tudo isso é necessário, é condição sine qua non. Sine qua non significa sem a qual não pode existir, é uma condição absolutamente necessária para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Eu levo o morrer de Jesus para que, visando, possibilitando a vida dele se manifestar em mim. Olha, querer ser espiritual é muito bom. Querer viver com a pureza de Jesus Cristo é muito bom. Querer ter a santidade de Jesus Cristo, a obediência de Jesus ao Pai, a comunhão de Jesus com o Pai, tudo isso é muito bom. Ter isto como alvo. Mas é ilusão pensar que este alvo pode ser atingido com uma vida sem problemas, sem sofrimento de nenhuma natureza, sem pressões, sem hostilidades, sem perseguição, só conforto, só conforto. Jesus não viveu assim. Esse não foi o viver de Jesus. Mundo, conforto, boa vida, conforto. Simplesmente, irmãos, não funciona querer imitar Jesus em apenas um aspecto da vida dele. Então você acha muito legal ter o viver de Jesus em você. O poder dele de resistir a tentações, o poder da santificação, a condição de ser íntimo do Pai, é muito legal, muito bom. Que alvo que você tem, carregar o viver de Jesus. Mas você esquece do para quê. Então, antes desse viver, ou ter a vida de Jesus manifesta em você, você precisa carregar o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Muitos esquecem essa primeira parte, sabe? Fica só com o alvo do outro lado da moeda. Eu quero ser como Jesus, claro. Quero ter o viver de Jesus em mim, claro. Que algo maravilhoso, óbvio. Se você quer que a vida de Jesus se manifeste em você, prepare-se para levar no corpo o morrer de Jesus. Enfrentando o perigo, hostilidades, talvez a própria morte. Mas antes disso, se comprometendo profundamente com a obra do Pai de Jesus. Como eu disse, a vida de perigo que Jesus enfrentou foi uma consequência natural do fato dele dizer: eu vou ao mundo mostrar como é que um ser humano padrão se comporta diante do Deus Criador. Eu vou te mostrar, ó Pai. E com isso eu vou adquirir o poder de derramar um sangue inocente e tu aceitares com a tua exigência santa, tu vai aceitar este sangue que eu vou derramar, sem pecado algum, mas extremamente poderoso para salvar os outros que têm pecado. Mas antes de Jesus enfrentar o sofrimento, ele, no seu coração, colocou um alvo muito maior do que eu estou disposto a sofrer, eu estou disposto a morrer novo. Ayrton Senna morreu novo também. De repente, morreu, acabou-se, estava disposto. E ele disse: eu acho que vou morrer novo. Ele disse na entrevista antes de morrer. Então, estar disposto a morrer novo não é grande coisa, não. Antes de Jesus estar disposto a viver sob grande perigo de perseguição e tudo, antes, entendam isto,
Ele se comprometeu profundamente com uma causa. A causa de tornar possível receber o presente dos eleitos que o Pai dera para ele. Os meus eleitos são seus, meu filho. Mas eu não posso recebê-los, meu Pai, porque vão todos para o inferno. Tem um jeito. Você vai lá e os salva. Este é o plano original da salvação antes que houvesse a criação do mundo. Então, quando Jesus chegou aqui, ele veio com uma causa. E foi até a cruz por causa desta causa. A causa do Pai dele. Claro, dele próprio. Claro, do Espírito Santo. Mas como homem, ele colocou aqui muito, ele centralizou muito na pessoa do Pai. Eu vim como enviado do Pai, eu faço a vontade do Pai, eu obedeço ao meu Pai. Este era o grande segredo do viver de Jesus, que recebeu um poder enorme pelo Espírito Santo, que estava com ele o tempo todo dirigindo-o. Ele estava totalmente orientado, possuído pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser viver de uma forma que Cristo manifesta a sua vida em você, você precisa, antes de tudo, antes de concordar em se expor a perigos e morrer como mártir ou coisa desse tipo, ser perseguido na faculdade, tudo aquilo que a gente tem falado, antes disso, você tem que estar profundamente comprometido com a causa do Senhor Jesus Cristo, com a pessoa, com o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Você tem que respirar isto. O morrer de Jesus começa aí. Daí para frente tudo é consequência. A causa do seu sofrimento, na raiz de tudo está o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Vamos supor que alguém lhe pergunte: meu amigo, ou meu irmão em Cristo, ser como Jesus é um alvo na sua vida? Claro. Ótimo. E qual é o tamanho da seriedade por trás deste alvo? A gente imagina um rapaz, estudante, esse fim de semana eu não vou sair nem de casa, que tem que estudar para a prova de segunda-feira. Decidiu aquilo. Aí liga um colega: ei, o futebol, tá. Antes do colega terminar a ligação, ele já está colocando o tênis. E o livro já de lado. Esse camarada não tinha como objetivo estudar. Tinha. Quer dizer, não é obrigado que ele não tenha tido. Vamos assumir que ele tinha. O problema é que este compromisso dele, esta vontade de estudar naquele final de semana, estava pendurado numa vontade fraquíssima. Tinha compromisso, mas muito frágil. A vontade que sustentava aquele compromisso. Quando o colega ligou, balançou um pouquinho e, como cordão velho, rompeu-se, a vontade dele foi para o chão. Ele foi jogar futebol, não estudou coisa nenhuma. Então o problema é que não é que ele não tinha vontade, mas a vontade era muito fraca. Por trás do compromisso, eu vou estudar. Então examine, meu irmão, minha irmã, se o seu claro, eu quero ser como Jesus, e eu tenho certeza que esse claro vai estar antes de tudo, porque você é crente, então, claro que eu quero ser como Jesus. Examine se ele é assim tão frágil quanto a decisão do rapazinho estudar no fim de semana, que no instante se acabou. Qualquer dificuldade, qualquer tentação, qualquer convite do mundo, qualquer oportunidade de conforto, mexe no seu querer, na sua vontade, abala, e ela era tão fraquinha que ela despenca. Então essa vontade quer levantar, a vontade de servir a Cristo, ouve uma pregação, lê o livro, fica arrepiado, tudo, e quer servir a Cristo, aí lá vem qualquer coisa que vem, derruba de novo. Derruba de novo. E o pior
é que os maiores obstáculos para esse tipo de dificuldade que eu estou comentando aqui não são os graves pecados, as terríveis perseguições até a morte, as grandes tentações. Nesse tipo de problema que eu estou comentando, não são o problema principal, mas a sutileza do dia a dia. O rapazinho deixou de estudar, não é porque ele sentiu andou forte e terminou no hospital levado pelo pai, não. Foi um telefonemazinho rotineiro, normal para um adolescente, um telefonema de um coleguinha, vamos jogar futebol. Simples. Não foi nada grande, foi um incêndio na casa dele. E muitas vezes a sutileza do dia a dia, do comodismo, da preguiça, do amor ao dinheiro, de tantas coisas que nos cercam. Não quer ser alvo de gozação dos amigos. Eu enchi desse negócio de ficarem me gozando no colégio. Eu vou mudar de atitude aqui. Quanto mais eu falo de Jesus, mais me gozam aqui, porque eu vou parar com isso aí. Em vez de parar, aí ele para as gozações. Como? Parando de falar em Jesus. Deixando de querer levar o morrer de Jesus. Cansou. Bem que ele queria ter a vida de Jesus manifesta nele. Quer dizer que para ter isso eu tenho que ter gozação na faculdade todo dia? Provavelmente. Nem todo mundo, nem todo estudante crente vai ter essa dificuldade. Talvez você tenha. Para isso você não vai poder nem olhar para uma mulher bonita lá, vizinha do seu trabalho, porque ele dá trabalho na sua mente. Pode nem olhar para talvez tem que se demitir daquele emprego, é isso. Talvez para você tem que ser. E ganhar mais aqueles R$2.000 no final do mês, aquele emprego que eu sei que vai comprometer o restinho do tempo que eu ainda tinha, já meio sufocado, e vai me complicar mais ainda familiarmente, e meu trabalho para Cristo, e quer dizer que eu não posso mais ganhar R$1 além do que eu ganho? Não sei, talvez não. Talvez, no seu caso, o morrer de Jesus exige isso. Encerrou. O tempo que eu tinha para servir o meu corpo, ganhar o pão só do meu rosto, minha família, o tempo que eu tinha para isso, encerrou. Lotou. Segunda a sexta, horário tal, o tempo que eu estabeleci para mim, vou colocar limites aqui, encerrou. Daqui para frente, fim. Mais R$1.000, mais 2, mais 10, mais 20, acabou, encerrou. Mas rapaz, tu está ficando doido, você chama como quiser, mas é porque, eu não sei se você vai entender bem, é porque eu queria que o viver de Jesus se manifestasse na minha vida. E eu nunca vou ter a vida de Jesus manifestada na minha vida, ganhando mais 5, mais 5, mais 5, e daqui a pouco eu vou vender cada segundo meu, para ganhar mais dinheiro, para! Rapaz, deve ser duro. O emprego é meio mole, né? É 1 hora por semana. 1 hora por semana, rapaz. Ganha mais 5 mil por mês. Mas é duro deixar de ser. Pois é. Morrer de Jesus. Porque eu sei que essa 1 hora é crítica. Já está faltando hoje 1 hora. Minha mulher está reclamando da minha presença, da minha companhia. Meus filhos estão visivelmente afetados por isto. Fora a minha igreja que eu não consigo servir. O meu Senhor, não consigo exercer dom para ele. Não sei nem que dom eu tenho, não tive tempo nem de pensar em dom. Então esta 1 hora para mim é crítica. Como um gole d'água é crítico para quem está no deserto há vários dias. Crítico. Vai ser duríssimo ele abrir mão daquilo. Porque mais dinheiro chama. Então é o que eu estou dizendo. Não são grandes perseguições e coisas gravíssimas na sua vida que vão roubar de você a vontade e a disposição de você manter aquele seu claro que eu quero que a vida de Jesus se manifeste em minha vida. Então mostre o tamanho deste claro que eu quero. Quer mesmo? Com que força você quer? Muito cuidado. Serão as coisinhas do dia a dia, essas coisas como eu comentei aqui, que arriscam mais
a fazer com que a vida de Jesus seja manifestada de uma maneira muito fraca em você, muito fraca. Aqui tem uma novidade, versículo 12 em diante, é que Paulo faz uma separação agora entre nós e vós. Ele estava usando nós o tempo todo, eu já comentei isto, em primeiro lugar para ele próprio, em segundo lugar para os ministros do Evangelho, os apóstolos como ele, e aí há passagens até aqui em que o nós se poderia incluir para todos os crentes. Agora ele faz uma divisão, no versículo 12, é muito curiosa essa divisão, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que houve aqui? Calvino, disse, Paulo se zangou aqui. Isso é a ironia de Paulo. Eu trabalho, me exponho e vocês se beneficiam com o meu trabalho, vocês ficam só no gostoso, eu enfrento a morte todo dia e vocês ganhando vida espiritual por minha causa e tal. Muitos não concordam com Calvino, ainda bem que tem esses muitos, porque eu iria ficar muito constrangido de dizer, imagine, eu discordar de Calvino, mas eu iria. Porque eu não vejo aqui ironia nenhuma. Há passagens em que Paulo é irônico, Jesus é irônico, algumas vezes, isso cabe. Em alguns momentos muito especiais, ironia é algo muito delicado, mas cabe, repito, até em Jesus. Então Paulo poderia ter sido irônico aqui, como ele foi algumas outras poucas vezes, poderia, mas não creio absolutamente ser o caso. O contexto não dá a entender, especialmente os versículos em diante, especialmente ainda o 15, como vamos comentar. Então, na minha maneira de ver, a ideia é Paulo dizendo mais ou menos o seguinte, mas de uma maneira muito tranquila, muito serena, sem ironia nenhuma, aliás, até carinho pelos irmãos. A ideia é mais ou menos o seguinte, Paulo se empenhava muito, arriscava a própria vida, enfrentando o morrer de Jesus constantemente para que os irmãos crescessem em Cristo, ou seja, para que os irmãos tivessem cada vez mais a vida de Jesus manifesta neles. Então Paulo aqui jogou um holofote sobre o aspecto dele do morrer de Jesus. Claro que ele tinha um aspecto do viver de Jesus também, mas ele jogou sobre, ele quis contrastar aqui, especialmente por causa da situação que ele estava lá em Corinto, sendo comentado de uma maneira maliciosa, difamado de todo jeito. Então ele quis fazer um contraste, então ele joga o foco aqui no morrer de Jesus que ele carregava no corpo diariamente, a exposição aos perigos que ele passava, e ele joga o foco nos irmãos com relação a outro aspecto, o viver de Jesus se manifestando neles, porque Paulo se dedicava demais a eles, fundou a igreja lá, os ensinava, ia lá de vez em quando, se esforçava por eles, orava por eles, escrevia para eles, se expunha de todo jeito a eles. Então eles tinham como benefício do morrer de Paulo no dia a dia, o benefício deles era que a vida de Jesus se manifestasse mais. Claro que o morrer de Jesus também iria ter que ser carregado por aqueles irmãos lá. Todo crente tem os dois lados. Mas nesse contraste aqui, é difícil às vezes a gente notar isso. Mas Paulo olhou um aspecto dele e um outro aspecto do outro grupo. E aqui ele definiu mesmo os grupos. Ministros de um lado, no caso apóstolos na época dele, pastores, hoje diríamos missionários, líderes de uma maneira geral, e do outro, liderados, pessoas que não exercem cargos de pastor, coisa assim. É interessante que esta frase de Paulo, sendo entendida como não ironia, como de fato não deve ter sido, pode ter puxado muito bem um sentimento lá de vários irmãos em Corinto, dizendo, puxa vida, esse homem arriscando a morrer por nós, para que tenhamos vida em Cristo, e nós damos a ele de volta acusação, difamação, tristeza, constrangimento, que vergonha para nós. A morte se manifesta nele, ele carrega o morrer de Jesus para ele, e nós, para nosso benefício. É provável que tenha havido esse tipo de reação. Seja como for,
existe aqui uma grande lição para pastores, missionários, que querem estar à frente de igrejas, de trabalhos eminentemente cristãos. Pastores que já são e pastores que estão na incubadeira, que gostariam de ser, que pensam ser. Se não compreender que a vida de um ministro de Deus é enfrentar dureza para que os irmãos cresçam, saia do ministério. E os candidatos nem entrem. Desista da matrícula no seminário, se não entender isto. Se não compreender que todos os seus esforços poderão ser deturpados por pessoas mal intencionadas que tentarão influenciar outros, você não está disposto a correr esse tipo de risco, saia do ministério ou nem entre. Se não estiver pronto para enfrentar ingratidão, saia do ministério. Então, o Paulo colocou aqui algo que poderia ser muito desenvolvido, daria muito bem para uma pregação para pastores, um encontro de pastores ou coisas assim. Porque faz parte do ministério cristão esse contraste, ou seja, um foco no morrer de Cristo na vida do pastor ou daquele ministro lá, em benefício dos outros, para que os outros cresçam. Interessante que eu, com mais de 25 anos de ministério pastoral, olhei para trás e disse, como eu tenho sido abençoado, 2 igrejas que eu pastoreei, contando com essa, e fosse contar momentos de ingratidão, coisa assim, não sei nem se eu me lembro, uns dedinhos aí da mão, mas algo muito pequeno. Deus me deu esse privilégio, não conheci oposição, alguma coisa, calúnia. Graças a Deus, não por ser melhor do que outros, horas e Paulo enfrentou, imagine eu, poderia ter enfrentado. E conheço pessoas que têm enfrentado. Há uns 10 anos, um pastor de uma igreja aqui longe, aqui em Fortaleza, me procurou para conversar comigo, o que eu achava, trocar umas ideias. Tinha um diácono na igreja dele, eu vou dizer uma coisa, eu trocava por 10 inimigos declarados meus. Esse diácono. O trabalho que ele dava para esse pastor e a influência que ele tinha na igreja era muito sério, irmãos, e fiquei com muita pena, nunca me esqueci. Como é que pode enfrentar uma oposição deste tipo? Agora, vocês não vão pensar que era um diácono que se levantava e falava do pastor à frente de todo mundo. Isso é fácil. Isso é fácil. Mas quando é uma oposição mais muda e mais maliciosa e por trás e tudo mais, se torna extremamente difícil, mesmo na igreja de Cristo. E ingratidão de todo jeito, a gente vê pessoas, irmãos, colegas sofrendo esse tipo de situação e a gente pensa, estou disposto a isso? Vou continuar. Porque a qualquer hora pode chegar, se não chegar, amém, como não chega para vários, chega de uma maneira pequena, ou chega de uma maneira grande e enorme para outros deixam o ministério inteiro, por causa de uma situação que foi envolvido numa igreja e completamente sem culpa, coisa assim. Há todo tipo de provação que vocês possam imaginar, existem, sim. Então é muito bom. É muito charmoso dizer que é pastor, e o trabalho pastoral é a autoridade do pastor, e tem muitos que gostam de falar na tal dessa autoridade e tal. Mas não, se você pensa em ser pastor, você é jovem ou mesmo adulto, muitos se tornam adultos, pastores adultos ou missionários ou coisa assim, mas o charme e o exercício de autoridade e tudo não é nada agradável, no sentido que você carrega um peso muito grande, e a própria autoridade já é algo muito delicado de se ter e de se exercer, vamos dar conta diante de Deus, não é uma coisa fácil. Então, se pensa nisto, num ministério mais profundo, se disponha. E
ore por nós. Ore pelo pastorzinho, pelos outros que você conhece, que enfrentam situações difíceis. Para mim, pessoalmente, o mais difícil não foi nem questão de ingratidão, ou revolta, ou acusação, graças a Deus, como eu falei, praticamente não enfrentei. Mas é você se dedicar a alguém, ou um casal, e dedica muito, 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 muito do seu tempo. E tudo que você conhece, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, e dedica horas e horas e horas, e no fim, não dá em nada. Essa, pessoalmente para mim, é a parte mais difícil do ministério. O outro não cresce, ou a outra, e às vezes faz a decrescer, e diminui, talvez até deixa a igreja. Tem de todo tipo também. Mas o mais duro do ministério é este. É a resposta na vida das pessoas. Claro que tem um aspecto positivo, eu estou falando aqui do negativo, né? O aspecto de ver os irmãos crescendo, e que a gente vê muito também, crescendo na fé, e ficando crentes sólidos, e líderes de igreja, se não pastores mesmo, isso é um espetáculo, não tem descrição. Mas eu estou falando do aspecto da parte mais dura, é isto. Mas, volto a dizer, não está disposto a isto? Deixe o ministério quietamente, como entrou, deixe, e vá fazer outra atividade, não é pecado não ser pastor. Quer dizer, se Deus está chamando para ser, é um pouquinho complicado isto. Mas, pecado é ficar sendo pastor sem ter a chamada, esse é que é pior. Mas seja como for, não tem problema deixar o ministério e entrar numa outra atividade da vida, se por acaso não está conseguindo conviver com esse morrer de Jesus muito pronunciado. Enquanto os outros recebem mais a parte do viver em Jesus dentro desse contexto que Paulo colocou aqui. Na próxima frase, versículo 3, é provável que Paulo esteja respondendo a uma pergunta do tipo assim: Apóstolo Paulo, por que você dedicou a vida toda ao ministério tão duro, tão sujeito à ingratidão, por parte daqueles a que o Senhor mesmo quer ajudar, tão perigoso? E como é que você aguenta desenvolver um trabalho assim tão pesado, que pode terminar em morte? E tu me diz que no caso dele terminou mesmo. Ele disse que estava já sendo oferecido como libação, bem pertinho da morte dele. O versículo 13 parece que é uma explicação deste tipo, irmãos. Não é muito claro não, mas parece que é algo assim que passou na mente dele. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isto é que falei, também nós cremos, por isto também falamos. Numa só palavra, é fé. Irmãos, eu enfrento tudo isso, Paulo dizendo, pela fé que eu tenho. E ele ligou essa característica de fé quando o salmista, do Salmo 116, versículo 10, que andei estudando, olhando o contexto, mas não vou lá. Ele simplesmente disse que o salmista lá, nem disse, o salmista lá disse, que falou porque tinha fé. Então o salmista andava em perigo de morte, angustiou-se profundamente, clamou a Deus, Deus ouviu, ele voltou ao seu sossego. Então ele disse que teve fé, mesmo com tudo aquilo que ele disse, mas ele falou aquilo por fé. Então Paulo puxou esse assunto, veio na mente dele, e ele então transcreveu e puxou o assunto. Mas em resumo, é mais ou menos assim. Irmãos, eu digo todas essas coisas, eu falo dos meus sofrimentos, não é para me gabar, não é para mostrar autoridade, não é por desespero, é simplesmente porque eu tenho a certeza absoluta de que eu fui chamado exatamente para isto. Eu preciso levar sempre o morrer de Jesus, porque eu faço questão, do outro lado, que o viver de Jesus se manifeste
em mim. Então, eu sei que serei amparado por Deus, protegido, animado por Deus, atendido por Deus, tudo eu serei, até o dia que Deus quiser realmente me entregar à morte. Mas até lá, não há força nenhuma que me segure e não há motivação, meus irmãos. Não há motivação escondida. Por que Paulo... Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Paulo se entrega a um trabalho tão duro, tão difícil, deve ter um motivo. Sabe a história do esmola fácil? Até cego desconfia. Então alguém lhe oferece um negócio para você ganhar muito dinheiro. Você fica aí. O que tem por trás disto? Então esse Paulo aí fala que é enviado de Deus, fala que é apóstolo, fala de todo jeito. Por quê? E diz que se expõe de todo jeito e há acusações contra ele. Não fica imaginando por quê, não. É porque tem uma chamada e eu tenho absoluta convicção desta chamada. Por isso é que eu falo. Foi isso que ele entendeu, que o salmista lá do versículo do salmo que ele citou, disse. É só isso. Só isto. Versículo 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco. De repente veio à mente de Paulo a ideia de morte. Aliás, não sei nem se é de repente, porque ele estava falando de morte o tempo todo mesmo, né? Morrer de Jesus e tal. Então ele considerou, parece que veio à mente dele o seguinte: eu vou morrer breve. Então tudo isso aqui vai terminar. Só que os irmãos vão morrer breve também. Como qualquer pastor do púlpito pode dizer, eu vou morrer breve, e apontar e dizer, vocês também. Porque a vida do homem é como uma fumaça, né? Uma folha que cai. Então, de alguma forma, o Espírito Santo tocou na mente de Paulo para ele olhar para frente. Olhou para a morte. Só que a morte não está presente nesse versículo. Não sei se você notou. O que está presente aqui? Ressurreição. Grande, Paulo. Grande lição. Morte não é para estar muito na mente do crente, não. É para estar, é a ressurreição. Se a morte vem na sua mente, de um segundo você pula para outro assunto. Não, já falei de morte o suficiente. Eu disse que vou morrer um dia. Pois é, e depois eu vou ressuscitar. E quer conversar? Não, porque a morte já falei. O que eu tinha que falar é isto. Eu sei que não é tão simples, mas deveria ser. Então Paulo aqui nem se digna, é como se ele tivesse desprezado a morte. Olha, eu sei que vou morrer, mas depois de eu morrer, e vocês também, nós vamos ressuscitar. Ele, peraí, morte, sai do meio. Vou logo direto para o dia da minha ressurreição. Gostoso isto. Incluiu os irmãos todos, claro. E é como se ele dissesse algo do tipo: podemos hoje ser diferentes. No sentido, tem muitas coisas absolutamente em comum. Com pastor, com pastoreado, de todo jeito. Mas no sentido aqui, que eu já expliquei do ministério cristão, de um pastor, podemos ser diferentes hoje, no sentido de que eu prego e vocês escutam. Paulo falando, eu ensino e vocês aprendem, eu oriento e vocês seguem, eu me exponho a todo tipo de perigos e dificuldades e vocês se beneficiam com isto. Alguns me acusam, eu me defendo, outros me amam, eu me alegro. Seja como for, irmãos queridos, um dia estaremos todos nós com o Senhor, todos nós. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Pois bem, nós estaremos todos juntos ressuscitados e Deus nos apresentará, ou me apresentará com vocês a Cristo. Nos apresentará convosco. É como se dissesse, está aqui Paulo, está aqui o grupo de Corinto, aqui está, Senhor Jesus. O grupo, todos juntos. Como se Deus apresenta, não é claro isto, mas ele está envisionando
de uma certa forma, mas um tanto claro, não os detalhes, que o grupo será apresentado a quem a ideia é Cristo apresentando a Deus Pai. Falei Jesus, mas a Deus Pai. Jesus apresentando a Deus Pai. Neste momento, sumiu o pastor Paulo, o missionário Paulo, o pastor Cicrano, o missionário Beltrano. Sumiu. Todas ovelhas. Todas viveram em função de Cristo. Todas deveriam ter estado expostas à morte, ao morrer de Jesus continuamente. Todos levaram muito a sério o alvo de terem a vida de Jesus manifesta neles, estão todos juntos. Paulo tinha sua responsabilidade, sua missão, seu ministério, vocês tinham de vocês, estão todos juntos. Aqui está o Pai, todos juntos. É bonito esta ideia. E aqui eu me veio à mente sugerir a vocês, quando enfrentarem dificuldades com irmãos em Cristo na igreja, ou vocês sendo líderes ou liderados, não importa, ou 2 liderados ou 2 líderes, não importa. Pense no futuro. Experimente. Quando tiver com problema de dificuldade com o pastor, com o diácono, não é pastor nem é diácono, é o irmãozinho ali, ou a irmã lá, difícil, complicado. Já eu ressuscito. Pula a morte, né? Porque morre também. E já, irmãozinho lá, está travado aqui. Mas já ele ressuscita também, ou seja, ele morre também, ressuscita também. E sabe de uma coisa? Nós vamos estar juntos. E Cristo vai nos apresentar ao Pai, juntos. Aqui, meu pai, esses 2 aqui tiveram algumas dificuldades, mas são ambos comprados com meu sangue, estão agora glorificados. Pense assim, porque o irmão vai ficar muito mais simpático à sua vista, aos seus olhos. Vai ser muito mais fácil assimilá-lo. Vai ficar muito menos antipático, menos intragável. Aqueles nomes que você já pensou, espero que não tenha dito, mas espero que não tenha nem pensado, mas talvez tenha pensado. Intragável, insuportável, não. Já, vocês estarão na glória, apresentados pelo mesmo Salvador. Os problemas de relacionamento entre irmãos, entre você e alguns irmãos, vão parecer muito menores se você olhar por esta perspectiva. Minha vida vai embora rápido, a dele também. Também não precisa dizer, e eu espero que a dele bem mais do que a minha. Já para no próximo culto, ele já ter... Não. Mas, se você com o coração correto pensar assim, você vai ver como vai ajudar. Vamos encerrar no versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Bonito demais. Para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. De modo muito bonito, Paulo termina então esse trecho, dizendo que no final, tudo o que ele estava falando, Cristo, ressurreição, salvação, pregação, sofrimento, tudo, é resultado do amor de Deus por eles. Da graça de Deus derramada sobre eles. E quanto mais graça derramava sobre eles, mais o coração deles se enchia de gratidão. Quanto mais Deus recebia gratidão, mais Deus era glorificado. Então, Paulo fala aqui de um ciclo virtuoso, contrário de um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso, em que a graça de Deus derramada nos crentes gera gratidão neles, e a gratidão deles gera louvor para Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Observe que ao falar assim, ele avalia de uma maneira muito espiritual essa situação toda. Ele utiliza medidas espirituais. O metro de Paulo nas coisas não era o nosso metro de 100 centímetros. Era um metro espiritual, era uma medida espiritual com a qual ele media as coisas. Às vezes o resultado da medida dele era muito estranho o resultado.
Mas sempre vai ser assim. Pois peça a Deus. Peça a Deus para lhe ensinar a avaliar as coisas daqui com medidas espirituais, como Deus faz e ensina nas Escrituras. Há pessoas como Paulo e há tantos outros. Particularidades desta vida são passageiras. Se você prestar atenção demais a elas, você não vai enxergar com clareza tudo o que Deus opera em você. Então a sua gratidão vai ser muito menor, vai estar muito aquém do que ela deveria estar, se você conseguisse ter olhos para ver tudo o que Deus faz por você, por amor a você, não por mérito de Cristo, mas pela graça dele, por amor a você. Se você tiver visão espiritual para enxergar isso, o seu coração vai transbordar de gratidão a Deus, de ações de graça, e vai falar em Deus o tempo todo. Vai pensar em Deus e vai agir conforme os planos de Deus, a vontade de Deus. Você vai viver em função de Deus muito mais do que hoje. Você vai ser mais grato a Deus e a sua vida então vai se tornar uma vida muito mais de glória a Deus do que antes. Você vê pouco, tão preocupado com as coisas daqui. Jesus me salvou. Que bom, Jesus te salvou. Foi quantos anos? 39. Há um tempinho, né? E tu só fica dizendo isso. Ele é bom. É bom mesmo. O que mais, meu irmãozinho? Comida nunca faltou lá em casa. Filho adoece de vez em quando, mas está vivo. O que mais, meu irmão? Não, é mais ou menos. Eu vou para o céu. Vai, que novidade, é fantástico. Você vai para o céu? Vou para o céu. Tem certeza? Absoluta. O que mais? Não, é isso mesmo. Se acha pouco, ainda leva um carão, né? Se acha pouco, na realidade acho. Porque, apesar de as verdades básicas, este irmão falou todas, claro, ele foi salvo e tudo, vai para o céu, lógico, não estou ridicularizando isto, não seria louco. Mas, irmãos, ficar vivendo em cima dessas verdades básicas pode significar que o seu viver diário não está sendo muito íntimo com Deus, o dia a dia, porque você está dizendo uma coisa meio academicamente. É correto dizer que foi salvo por Jesus, é correto dizer isso, dizer aquilo, mas tudo bem, você leu isso aí, você já sabe que o livro tem isso, você de fato se entregou a Cristo, houve muitas pregações, e você repete aquilo que você ouve muito, e se baseia num fato que você de fato passou, foi a sua conversão, mas está seco. Então você dificilmente vai medir as coisas de uma maneira correta, especialmente, claro, as coisas que Deus faz na sua vida. Ao medir de uma maneira correta, você vai perder a noção do tamanho da graça de Deus na sua vida. Então você vai ser grato sim, mas de uma maneira muito aquém do que poderia. E tudo isso reflete na glória de Deus. É o que Paulo fala no final do versículo 15. Quanto mais gratidão você tem a Deus, mais você vai contribuir para a infinita glória de Deus, mais você vai agradá-lo. Então, que Deus nos dê uma comunhão tal com Ele, que nós entendamos essas coisas de uma maneira mais clara e que o nosso compromisso com Cristo esteja muito antes do viver cristão que nós temos, por mais difícil que seja. Esse viver, que ele chamou de morrer de Jesus, seja a consequência do seu profundo comprometimento com a pessoa de Cristo. Você que não é crente, amigo ou amiga, corra para os pés do Senhor Jesus Cristo e veja que maravilha é ter a salvação dele na sua alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo mexa nos corações de acordo com a vontade dele e com base naquilo que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.